seu representante PDM digital. O Bancal. A partir de agora, você terá ainda mais energia e disposição com Quilário Lúbica. Potencialize suas atividades com ainda mais vigor e alegria, unindo o melhor em nutrição energética com um aumento de sua força criadora, da Kundalini. Faça já seu pedido, reservando aqui, em nosso contato, 14 9 97 41 33 48. Cagi, Sérum Rejuvenescedor. Você, sempre bem. Lúbica, óleo hidratante corporal. Oi, gente, boa noite a todos. A Fátima Esquiavon, boa noite, Carlota, Del Barros. Não estou aguardando, pois sei que será uma live de muito conhecimento para as dimensionais. Gratidão. Ela deve estar aguardando. A Maria da Luz, boa noite a todos. Mais uma grande aula para nós. Isso. Temos muitas surpresas aí. Adorando esse tema, a Cal falou. Bora adicionar a frequência do amor. A Nadir, boa noite a todos. Gente, obrigada pela presença de todo mundo. A Fátima. Mil desculpas, Priscila, por não citar seu nome. Uma pesquisadora de Dáquila está sempre em nosso coração. É isso aí. Tá muito legal, gente, que bom. Boa noite, gente, boa noite, Maria Celi, boa noite, Maria Salete, boa noite, gente, Cíntia, o Oswaldo, meu querido, estamos chegando com muitas coisas boas para falar, né? A Maria Marçal, né? A Márcia Marçal, boa noite, a Luísa Pox, é isso que fala? Já vi umas amigas aqui, né, Oswaldo? Catiúcia, boa noite, boa noite. Gente, sejam toda a minha amiga fofinha, linda fofinha, obrigada pela presença. A Pi, Diniz, Pieriza, a Júlia Rodrigues, boa noite, gente, sejam todos muito bem-vindos. A Rita Silveira está aí também, a Ana Maria Yoga, a Rita Silveira, boa noite, o Levino, ainda bem que apareceram, tem o Oswaldo, está aparecendo os homens, quero ver os homens na live também, né? Porque homem, quando a gente fala de amor, eles acham que é puro sentimentalismo feminino, e hoje a live merece, né? Já eu falei com o meu diretor de imagem, então eu falei, já que nós vamos falar de amor, até um batom vermelho eu passei, para caprichar, né?
Gente, então é isso. Hoje nós temos um convidado, um casal convidado muito especial, muito querido, né? Que está chegando para a gente falar. E eu preciso dar uns recadinhos antes só, bem rapidinho, que nós estamos abrindo um novo canal, tá? E logo nós vamos migrar tudo para o novo canal, As Carlotas Oficial, porque a gente está tendo um pouco de dificuldade nos e-mails aqui. E em breve a gente vai para a conta no YouTube, que é As Carlotas Oficial. Esse canal vai continuar e nós vamos migrar todos os vídeos, tudo depois para lá, tá bom? Então, eu não sei se já está aberto, eu vou ver direitinho, e aí a gente avisa vocês para vocês se inscreverem no novo canal As Carlotas, tá? Lembrem-se de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, chamar a gente. Agora nós estamos rumo a 3.000 inscritos. A Vládia está falando também. Eu também estou aqui, querida Carlota. Seja bem-vinda, Vládia. Tem muita gente. Obrigada pela participação, pela presença de todos aqui. Então, olha lá, Vládia, seja bem-vinda, querida. A Lilian Ferraz está aí também, muito legal. Gente, eu estou muito feliz. A Suzete, tem muita gente na live. E nós temos que falar do amor, né? E não é só o lado feminino. Então, nós vamos desmistificar essa questão da alma gêmea, tá? Então, vem para a live, Del e Pri. Vem chegando. Aí eles aí. Meus queridos amigos especiais. Tem bastante gente na live já chegando. Pessoal, é uma honra estar aqui novamente no canal das Carlotas, com a minha amiga Carlota, e dessa vez com a minha alma gêmea aqui ao lado, minha companheira de muitos tempos, e a gente veio falar justamente desse tema maravilhoso, que mexe muito com as nossas frequências, que todo mundo busca, que todo mundo quer, né? E a gente vai contar um pouco da nossa história e compartilhar com vocês esse caminho que nós encontramos e como que nós estamos vivenciando isso na prática. É bem interessante que esse tema foi um tema que eu sempre gostei de falar nas palestras aqui, desde que foi fundado o Núcleo no DF, na época que nós fazíamos as palestras para as pessoas novas que estavam chegando. Naquela época eram ciclo de palestras, eu gostava bastante e me aprofundava muito nesse tema, e hoje eu posso dizer que eu estou aprendendo na prática uma coisa que eu apenas sabia na teoria, e quero compartilhar isso com todos vocês, que é ao lado da minha... Boa noite, pessoal. Eu sou Priscila Carvalho. Obrigada, Carlota, pelo convite para participar aqui com vocês. Tinha 6 anos que eu não falava no YouTube, que eu não falava, que não participava mais de live. Então, está sendo um recomeço para mim, e muito especial ser aqui no seu canal e num tema tão especial que diz respeito a cada um de nós, né, em tantas camadas diferentes, e com o meu amor aqui do lado. Obrigada, viu? Sejam muito, muito bem-vindos, como sempre, né? E eu e o Del temos uma parceria muito legal, que a gente escolheu esse caminho para fazermos as nossas lives, que é a natureza do amor. Então, e o Del sabe muito disso na prática, né? E a gente pensa assim, temos uma ideia fantasiosa do que é ter a alma gêmea, do que é. Então, a gente acha que basta encontrar, já fica tudo bonitinho, tudo no lugar, e não é bem assim, não é, Del? Então, eu vou deixar vocês falarem, tá? Bom, a gente vai contar rapidamente a nossa história e, em seguida, a gente vai falar desses conceitos, né? O que eu achava que era, o que hoje
concluo que não era bem exatamente, né? O que é na prática, mas é interessante dizer o seguinte, com a minha história, a nossa história, né, assim, juntos, a partir do momento que a gente se atraiu, a conclusão que eu chego, em primeiro ponto quando você quer atrair a sua alma gêmea, você não tem que pensar só exatamente na pessoa que você está atraindo. Você tem que pensar se você está sendo também atraído por ela. Esse é o primeiro ponto importante, viu, pessoal? O conceito de atração de pessoas e almas gêmeas, de qualquer coisa que a gente vai fazer... Atraente a ela também, né? Exatamente. Mas, se ela está sendo atraída por você. Exatamente, se ela está sendo atraída por você e se você também está porque é uma rota de colisão, né? Se vocês estão na rota de colisão. E quando eu falo de alma gêmea, eu também não estou falando... Quando eu trago esse conceito de atração, eu estou falando para tudo que nós geramos de criação no universo, porque o poder da atração, ela serve para tudo. Então, quando nós vamos gerar alguma coisa que nós queremos, a gente tem que perguntar, bom, primeiro, eu estou gerando a frequência certa, ou seja, eu também estou sendo atraído por essa frequência que eu estou gerando, e o que eu tenho que ajustar em mim para que eu entre nessa frequência que eu tanto quero. Então, assim, o que eu busco, o que eu quero realizar, e se eu estou compatível, né, com essa frequência que eu quero trazer, que eu quero atrair. Então, tudo no universo é uma questão de compatibilidade, ou seja, os iguais, eles se atraem, mas a questão da alma gêmea é muito interessante porque não é bem uma igualdade. Quando nós estamos falando de alma gêmea, nós estamos falando dos princípios das polaridades. E quando a gente fala de polaridade, a gente não está falando exatamente de duas coisas exatamente iguais. Nós estamos falando de dois pontos de convergência e de atração, mas que são compatíveis. Nós estamos falando de compatibilidade e complementaridade, que é um ponto muito importante de entender, né? Ou seja, um homem e uma mulher, eles não têm que ser iguais para eles se tornarem compatíveis. Na verdade, eles têm que se complementarem, eles têm que ser um complemento do outro, ou seja, não vai ser nunca um igual ao outro. Eu acho, inclusive, que esses pontos que o Del trouxe até o momento, a nossa história, ela traz bons exemplos disso, né? Acho que a gente pode até mesclar um pouquinho dos conceitos com o nosso exemplo, porque a gente aprendeu com a nossa própria caminhada, né? Isso que a gente está falando aqui. Ele falou assim, por exemplo, a questão dos semelhantes, né? Que eles estão se encontrando o tempo todo no universo e que a gente precisa pensar nisso quando fala de alma gêmea, para a gente estender o raciocínio para além do que eu quero atrair e chegar ao ponto de o que eu quero atrair também quer ser atraído até mim. Do que a gente está falando? Quando eu estou ali emitindo, né, a minha onda para o universo, criando a visualização do que eu desejo para mim em termos de relacionamento, para que isso seja completo, eu possa fazer essa programação de forma completa, eu preciso também fazer o raciocínio reverso, né? Essa visão que eu criei, essa pessoa, esse contexto de relação, eu me encaixo nesse contexto? Porque às vezes eu estou visualizando um contexto que tem uma pessoa com uma determinada personalidade, com um determinado perfil, que tem um determinado ambiente, sendo que eu mesma não estou pronta para viver nesse ambiente, para ter esse tipo de relação, e não sou a pessoa que essa pessoa está buscando. E isso foi interessante na nossa história, porque quando a gente se encontrou e a gente foi fazer a engenharia reversa desse encontro, né? A gente foi analisar o que tinha acontecido nos passos anteriores, ali nos bastidores, até a gente se encontrar individualmente nas nossas trajetórias, a gente percebeu que a gente estava sem saber se alinhando exatamente com a visão que o outro estava tendo do que queria para si.
E a gente não sabia disso racionalmente, né? Eu sabia que eu tinha tido as minhas experiências, eu tinha aprendido o que dava certo e o que não dava certo, ele também, e eu comecei a visualizar o novo padrão de relacionamento que eu queria viver. Mas, sem saber, eu tinha me sintonizado com essa frequência de forma realmente eficaz, porque eu comecei, inclusive, a refletir o que essa pessoa estava buscando também. Além de buscá-la, em outras palavras, eu estava me tornando o que ela também estava buscando. E no nosso caso tinha até sinais físicos, né, em relação a isso que a gente sempre comenta. O Del, ele tinha o sinal, assim, que ele tinha combinado consigo mesmo, né, a partir das elaborações dele acerca do que ele queria, era uma mulher de cabelos cacheados. E eu tinha acabado de fazer a transição capilar. Eu tinha parado de alisar meu cabelo depois de mais de 20 anos e decidi usar meu cabelo natural. Então, eu quase raspei minha cabeça, mas foi muito forte isso em mim. Eu senti que isso fazia parte daquele novo cenário de vida que eu iria ter e daquela nova versão minha que estava nascendo. E ele também fez mudanças físicas. Ele deixou a barba crescer, ele raspou a cabeça, ele entrou na academia. Então, sem ele saber, ele também estava começando a expressar o arquétipo que eu estava visualizando e querendo atrair para mim. Então, a gente realmente se sintonizou com o que o outro estava procurando. E isso é muito importante, né, nessa busca, porque é uma direção dupla. Tem um detalhe bem legal também nessa história aí, que, assim, diante do que eu tenho estudado, que quando a gente está no caminho nosso correto, quando a gente está trilhando o que a gente tem que trilhar, quanto mais próximo da nossa missão, do nosso compromisso, a gente está caminhando, a gente, o nosso magnetismo fica mais forte na atração da nossa polaridade oposta. Isso é muito legal também. Isso mesmo, né? Então, essa compatibilidade que a gente está falando, de se complementar, ela tem um poder fortíssimo de atração, essa questão dos polos, né? Se nós imaginarmos, o conceito simples de polaridade está na pilha, né? De energia, porque são os dois polos, positivo e negativo, que criam uma energia, que dão energia, né, que energizam, que cria ali a energia elétrica, um campo elétrico, né? Vamos dizer assim. Esse conceito é muito simples e ele é fácil de entender quando a gente também diz que as polaridades opostas compatíveis, e aí a gente vai falar um pouco o que é essa compatibilidade, né? Elas geram, sim, uma força muito grande por causa justamente das polaridades opostas, do oposto e do entrelaçamento, né? E aí a gente vai falar assim, bom, o que torna, quais são os pontos fundamentais da compatibilidade? Bom, o primeiro ponto é a questão da consciência, nível consciencial. Sem nível consciencial parecido, igual, é o único ponto onde tem que ser parecido, ou seja, é nivelamento consciencial. E o nivelamento consciencial, quando a gente fala de consciência, nós estamos querendo dizer de autoconsciência também, nós estamos querendo dizer da relação que a gente tem com o universo, do nosso entendimento de dentro para fora, ou seja, o que gera a consciência é o autoconhecimento. Esse é um conceito que eu já estabilizei em mim e dentro de mim, que, olhando para a minha vida inteira, os pontos aonde eu fiz maiores ganhos e aonde eu fiz grandes mudanças vieram nesse movimento de dentro para fora. Então, assim, não há como você fazer um movimento de crescimento de consciência sem este caminho. E ele continua, mesmo aí que a gente vai entrar nessa questão. Quando nós encontramos uma pessoa compatível conosco, né, nesse mesmo nível de consciência, esse trabalho interno, ele se torna mais complexo.
Por que que ele se torna mais complexo? Porque a relação a dois exige, sim, um comprometimento maior consigo mesmo. Por quê? Porque você vai ser exposto a pontos cegos que você não veria sozinho. Por quê? Porque quando nós estamos, mesmo com um grande compromisso de crescimento interno, era o que eu tenho, o que eu sempre tive comigo, mesmo quando eu tinha esse compromisso interno do autoconhecimento, de olhar para as minhas trevas e tal, tinha pontos cegos que eu não via, que eu só fui me entender melhor quando eu a conheci. E dentre os outros, eu já tive outros relacionamentos, e eu posso dizer assim, o diferencial que eu vivencio hoje é estar no mesmo nível de consciência. Faz toda a diferença para esse ponto que eu estou trazendo aqui, de você ter um impulso de crescimento maior. É claro que esse impulso, ele vai te trazer também, aumentar mais esse comprometimento. E também ele não é nada linear, e não é nada fácil, porque os pontos onde você não enxerga, muitas vezes, são pontos do inconsciente, onde a gente, né, como a palavra diz, inconscientemente, a gente está colocando ali e não quer ver, né, por algum motivo. E a gente, estando na relação, a gente se torna praticamente visível, né, nesses pontos. Se tem uma coisa que as relações são boas em fazer, é colocar um espelho diante da gente, né? Para a gente se ver de uma maneira, né? Como o Del falou, a gente fica bastante exposto. E quando a gente fala de estar no mesmo nível de consciência, pode parecer que isso significa monotonia ou suavidade, né? Assim, e nunca é, né? As relações, elas exigem muita manutenção, muita negociação, muito diálogo, a vida, ela está em movimento e estão aparecendo coisas novas dentro da gente, como o Del disse, a relação, uma relação em que há um nível de consciência nivelado, vamos dizer assim, entre as pessoas, ela é uma ótima oportunidade de crescimento, de alavancar o crescimento. Porque é isso, eu olho para mim, eu tenho um certo olhar comigo, ele pode ser duro demais, ele pode ser complacente. Então, quando eu tenho uma pessoa de confiança para a qual eu vou me expor, que eu confio no olhar que ela tem sobre mim, nos feedbacks que ela me dá, eu tenho essa amizade, essa parceria, e confio na visão que essa pessoa tem das coisas e da vida, esse olhar de estranhamento que o outro tem sobre os meus pontos cegos me ajuda a fazer uma elaboração mais rica de mim mesmo, sabe? Isso é muito rico, assim, na nossa relação, porque a gente gasta muito tempo da nossa relação conversando, muito tempo mesmo, assim, a gente está sempre conversando, sempre se alinhando, e sempre muito disposto a fazer as coisas funcionarem, porque é isso, a gente está, todos os dias tem coisas novas vindo à tona dentro da gente, porque o caminho da evolução, como o Del disse, ele não é linear, eu não consigo dizer, eu já me conheço, eu sempre estou em processo e a relação, ela ainda tem isso, né, cada relação expõe a gente e estimula a gente de maneira diferente. Então, assim, eu já fui casada, o Del já foi casado. Provavelmente a pessoa que ele foi no relacionamento anterior não deve ser a mesma pessoa que ele é aqui, assim como eu. Porque assim como ele mudou, ele é hoje uma configuração vibracional diferente, eu também sou, juntos nós também somos uma terceira configuração vibracional que nunca existiu antes disso. Então, assim, só nós dois podemos ter a expertise necessária para manter esse complexo vibracional estável, né? Vamos dizer assim. Então, estar no mesmo nível de consciência não significa que as coisas serão um mar de rosas, né? Essa coisa romântica de filme da sessão da tarde. Não, ao contrário, né? A gente está aqui na terceira dimensão e não está fácil para ninguém. Mas a gente vai, pelo menos, eu acho que eu sintetizaria essa questão do nível consciencial em lucidez. Eu penso assim, eu acho que a gente consegue pelo menos ter esse ponto de contato, de ter essa lucidez entre nós,
para entrar num acordo em relação às coisas, chegar num consenso juntos, e no final das contas é isso que garante, né, a sustentabilidade de uma relação. O discernimento é importante, né, gente? Porque a gente e tudo está tão virando, tão confuso, tão maluco as relações, né? Que a gente e parece que tudo, que o sistema está fazendo questão que as pessoas percam o pé à medida em todas as relações, né? Que as pessoas se percam de si mesmas, não saibam nem quem são, percam referenciais, percam tudo, e com isso fica complicado, né? Cada relacionamento. E não é um mar de rosas, e nem é algo monótono, né? Tá bom hoje, amanhã tá turbulento, aí volta, e o discernimento é algo que é importantíssimo, né? E falando em discernimento, deixa eu fazer o meu jabá, que está aqui o Lúbica, que é um óleo muito legal, energético, ele ajuda a gente nessa expansão mental, na ativação da Kundalini, e tem feito muitos, eu falo assim, que eu estou até surpresa com a quantidade de curas e coisas boas que estão acontecendo com as pessoas, sabe? Essa semana eu recebi um depoimento de acho que do Pará, lá de Belém do Pará, e ela comprou, uma senhora comprou 3 lúbicas e deu um para a irmã, que tinha um problema seríssimo de constipação, que ela ficava 1 mês sem conseguir ir no banheiro, e era uma tortura. E ela, né, fazer o número 2, o famoso, e ela sofria demais com isso, e ela comprou o Lúbica e falou, passa na sua barriga, ele acho que vai te ajudar. E ela passou, ela disse, Carlota, em menos de 2 horas, tudo funcionou de uma maneira leve para ela, e começou a funcionar. Ela disse que eliminou até umas fezes verde neon, de tanta coisa que ela pôs para fora. E hoje, ela usando Lúbica diariamente na barriga, massageando, ela disse que o intestino dela ficou normal. Ela falou, eu levei uma vida lutando com o intestino, com a prisão de ventre, né? Eu fiquei surpresa, porque eu não imaginei que isso também pudesse acontecer, porque ele é cicatrizante, ele é fungicida, ele é afrodisíaco, que é a primeira função dele, que é a de ativar os meridianos para alinhar os chakras e possibilitar a subida da Kundalini, que é a energia primordial e que é a maior força de criação, né? Eu fiquei surpresa com isso. Mas vamos lá, meninos, tem ainda muita história por aí. Nossa, que relato fascinante, Carlota. E assim, você vê que isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar agora. Ela fez ali um alinhamento vibracional, né? E isso resolveu um problema ali crônico, né? Que ela tinha. Então, isso é novo, né? Um conhecimento novo, assim, para a humanidade, porque foi ocultado de nós e agora que nós estamos retomando, né? E o conceito de alma gêmea, esse é o link que eu ia fazer, também está muito ligado a essa simplicidade da vibração. A gente pensa em alma gêmea e a gente tem essa referência de que é uma pessoa, né? Alguém específico, que só pode ser aquela pessoa, ou não pode ser outra pessoa. E, na verdade, se a gente partir dos fundamentos, né, de que tudo é frequência e vibração, a frequência da alma gêmea, ela é tanto desenvolvida como perdida, né? Então, eu acho que isso era um dos principais insights, assim, que a gente queria compartilhar com as pessoas, porque nós temos, principalmente nós, mulheres, né? A gente
tá difícil para nós hoje em dia, não que não esteja difícil para os homens, mas assim, eu vejo um movimento muito maciço de mulheres muito qualificadas, muito dedicadas, cheias de qualidades, de virtudes, se preparando para encontrar homens de valor e tendo dificuldades com isso. E às vezes a gente pode desenvolver uma mira muito específica, assim, né, em alguém, num certo perfil, e se tem algo que os fundamentos, né, da realidade nos ensinam, que é frequência e vibração, tudo no universo é frequência e vibração, é que qualquer frequência pode ser gerada, assim como qualquer frequência pode ser perdida. Então, alma gêmea é uma frequência. É uma frequência que nós podemos desenvolver com a pessoa que nós estamos. Então, não existe um cheque em branco, né, assim, para o descarte dos relacionamentos. Não é minha alma gêmea, o outro é mais alma gêmea, menos alma gêmea. É claro que, como a gente disse, o que faz essa separação, na verdade, é o nível de consciência, né? Então, quando existe um desnível de consciência muito grande, ou porque já estava ali desde o começo e as pessoas estavam tentando contornar isso, ou porque no meio do caminho alguém teve uma mudança vibracional, que foi o meu caso, inclusive, no meu casamento anterior, vai ficar realmente insustentável, porque cria um abismo entre as pessoas. Então, salvo nesses casos em que realmente você perde ali o ponto de contato, se há disposição, as frequências elas podem ser desenvolvidas. E aí a gente volta para esse trabalho artesanal, diário, que começa dentro de mim, que começa dentro do outro e que repercute na relação e que, né, a gente vai fazendo essa mudança na nossa arquitetura vibracional, né? E nisso a gente vai aumentando o nosso nível de compatibilidade um com o outro. Eu olho para a nossa relação e vejo como nós estamos, assim, claramente em outro nível em relação ao ponto em que nós começamos, em termos de afinidades mesmo, em termos... Hoje a gente tem um nível de afinidade, assim, até curioso, isso é muito recorrente, assim, no nosso dia a dia, da gente se perceber tendo momentos de telepatia, assim, quase que diariamente. Deu tá com uma coisa na cabeça, aí ele vem e fala do assunto. Eu falo, mas eu estava pensando nisso. Ele, não, mas eu ia falar disso. Ou então ele e vice-versa. Assim, então, isso é muito frequente, assim, ou às vezes a gente está tentando falar alguma coisa e o outro sabe exatamente a palavra que o outro quer falar. E até coisas mais... coisas fisiológicas. Coisas mais interessantes, como, por exemplo, o nosso alinhamento intestinal. Gente, isso é uma coisa curiosa aqui em casa, engraçada, que é assim, o nosso intestino funciona ao mesmo tempo. Eu acho isso bizarro. Eu acho isso engraçado. A briga para chegar no banheiro, então, é uma corrida. Exatamente. Eu falo, gente, como é que pode? Tantos horários, tantas coisas. É assim, não é porque tem um horário específico. É porque é como se o nosso, né, campo vibracional tivesse entrelaçando ao ponto dos sinais, sinais fisiológicos serem captados pelos dois. A gente nem sabe de quem partiu. Mas isso é o conceito de entrelaçamento, que é esse conceito que a gente está falando aqui de uma coisa prática, interessante, né? Aquilo que eu vivi, né? Quando a gente fala de entrelaçamento, a gente fala de um conceito nas palestras, bem interessante, mas quando a gente vive isso, né? Então, tudo que a Priscila falou aqui, desde o início, né? Assim, o que faz esse engate dar certo é aquilo que a gente falou no início, é o nível de consciência. Olha, o nível de consciência, ele é a base fundamental, o início, o que entra nos trilhos, a parte do entrelaçamento. E o entrelaçamento, ele vai realmente fazer uma compatibilidade quântica energética dos campos se unindo para gerar frequências compatíveis de ondas, seja de criação, no caso, potentes, potencializadas pela vibração de ambos,
né, do casal, no caso, né, das polaridades. E é interessante que esse campo que é gerado, que a gente chama de entrelaçamento, que é essa questão, ele vai para esses sintomas, né, que é a telepatia, o pensamento, você está dentro da cabeça da pessoa, às vezes a pessoa está dentro da sua cabeça, e às vezes tem essa questão física também, que é interessante, né, e isso a gente até brinca, que hoje a Priscila estava com indisposição, e na hora que ela falou, eu também estava já, eu já estava uma exposição física, e aí a gente passou num lugar, eu falei, olha, acho que aquele lugar estava meio, né, a gente está no... Então, quando a gente chegar em casa, vai ter a live, hoje a gente já faz aquele banho alquímico e já faz... A gente nem sabe, no final, em quem começou, se realmente começou em mim, e ele sentiu, se começou nele, eu senti... Tem umas coisas engraçadas, que, assim, quando a gente se conheceu, sabe aquelas excentricidades, assim, da outra pessoa, que o Del, quando ele come... ele sua um pouco na cabeça, às vezes sua aqui na região do nariz, e eu olhava e falava assim, que esquisito. Sabe o que acontece? Hoje isso acontece comigo. Do nada, assim, sem a menor explicação. Tá vendo? Eu falei, isso não faz o menor sentido. Eu falo, gente, isso é muito curioso. Isso me ensinou na prática o que é esse entrelaçamento. Eu falei, caramba, assim, é muito mais prático e palpável do que parecia. Mas tem aquele outro detalhe, né? Que é o mais íntimo de todos. Assim. Já que a gente está aqui e o tema é esse, né? Só entre a gente aqui, a gente vai contar o detalhe mais íntimo de todos, só né? Entre nós, só entre nós aqui. Só entre nós e o Brasil. E todos que quiserem saber, né? Quando eu conheci o Del, eu venho de um contexto bastante conservador e religioso. As minhas referências, elas eram muito estritas. Então, todo esse conceito de energia, de Kundalini, então, eu via com muita desconfiança, no geral, na minha vida até então. Quando a gente se conheceu, muitas fichas já haviam caído para mim, interiormente mesmo, sem eu ter tido acesso a muito conhecimento. Então, quando a gente começou a conversar, eu já sabia, eu não sabia, mas eu já sabia, sabe? Mas, assim, eu não tinha nenhuma vivência com a energia em espiral. Será que você caiu? Ah, caiu. Com energia em espiral, alguma coisa assim. E foi muito interessante, porque ele me falou, né, da Kundalini e tal, como que aconteceria, que existia ativação sexual e tal. E quando a gente começou a ter relações, a ter intimidade sexual, com pouco tempo começou a acontecer uma coisa muito estranha, que hoje eu entendo e que acontece até hoje. Eu comecei a sentir o orgasmo fisicamente, o orgasmo dele, fisicamente no meu corpo. Um pouco antes do orgasmo dele acontecer, a base da minha coluna começa a formigar e aquecer. E conforme vai se aproximando e vai subindo aquele formigamento e aquele calor, e quando ele está no ápice, sobe até a nuca, sobe até a cabeça, eu sinto nos braços, no corpo inteiro. E o interessante também é que houve uma crescente. No começo era só na base da coluna. Eu falava, nossa, que interessante. Ele falou, é a Kundalini e tal. E houve esse desenvolvimento ainda. Hoje em dia, enfim, eu sinto muito mais ainda do que isso. No corpo inteiro, sinto a vibração na pineal também quando acontece. E eu achei isso muito interessante, porque tudo bem eu sentir o meu próprio orgasmo, a minha própria energia subindo, mas sentir da outra pessoa, isso ampliou muito os meus conceitos, assim, de como era esse entrelaçamento quântico que a gente estava vivenciando. E hoje eu sei também que isso tem totalmente a ver com uma série de outros fenômenos que começaram a acontecer na nossa vida, porque é isso, né? Quando a gente fala da Kundalini, essa energia vital, isso
está muito além de ser apenas, né, prazer e energia sexual. A gente está falando da energia que alimenta a vida como um todo. Que é muito além do que o orgasmo, né? Vai muito além disso. E é uma simbiose, assim, muito legal, né? Que a gente vai começando a viver. É muito interessante. E ecoa hoje em todas as áreas da nossa vida, né? Hoje a gente enxerga, e tem muito a ver, inclusive, com a importância, além da gente ter falado, né, do conceito de alma gêmea, que é um conceito muito mais vibracional do que pessoal, né, personificado, até porque, como a gente sabe que a gente está vivendo sucessivas encarnações, como a gente pode ter uma discrepância de idade insustentável entre as pessoas, a gente pode até mesmo não ter essa frequência, essa pessoa, né, em termos de pessoa acessível. Então, assim, nós que sabemos que as frequências elas podem ser geradas, a gente precisa muito explorar isso para realizar o nosso potencial plenamente. Eu não tenho isso na genética, eu não tenho isso personificado, mas eu posso desenvolver vibracionalmente, né? E, além disso, a gente hoje entende a importância de desenvolver essa frequência de almas gêmeas pelo que a gente está vendo na nossa vida, né? Você quer falar sobre isso? A importância? Sim. Então, essa questão que a gente... Deixa eu só cumprimentar um pouquinho o pessoal que está chegando, tem bastante gente chegando, sejam bem-vindos que estão chegando, eu quero agradecer a todos que estão vindo, que estão fazendo parte, enfim, sejam muito bem-vindos. E o Del continua falando que é um assunto muito interessante para a gente ver isso, né? E coisas que vão sendo desmistificadas a partir do momento que existe essa simbiose, porque eu acho que esse entrelaçamento ele é até uma coisa que vai se misturando com a alma, com o corpo, com o pensamento, com a vida, um do outro, né? Exatamente. E assim, Carlota, e o pessoal que está acompanhando, a gente entende hoje, na prática, por que o governo oculto, por que as lideranças mundiais, elas esconderam essa verdade de todos, né? E elas, vamos dizer assim, estratificaram a questão do poder da Kundalini, que é um poder pessoal, né? Como diz nosso amigo Charles, que é uma pessoa fantástica que fala muito disso, e eu repasso aqui as palavras que são, assim, vividas por mim hoje, que é um poder pessoal que cada um tem, que é seu, que pode ser desenvolvido, mas que, né, por uma questão de controle mesmo, né, dessa situação de você ser um Deus criador, de você realizar aquilo que você quer na sua vida, foi tirado de nós esse conhecimento. E ele foi colocado, estratificado nessa parte do pecado, nessa parte do proibido, nessa parte... Ou, por outro lado, na outra ponta, né, da linha, ela foi colocada, banalizado, né, e tal, e as relações, que é a base de tudo para esse nível de consciência acontecer e começar todo esse processo, ele foi danificado pelos conceitos trazidos hoje da sociedade, de modo geral, né, pelos meios de comunicação em massa, pela manipulação das informações, pelo esconder mesmo, propositalmente, esse poder para ninguém desenvolver ele, né? Então, o que nós estamos dizendo aqui é que a partir desse entrelaçamento, e essa parte que a gente vai narrar agora é uma parte muito interessante, que entra já nessa questão da frequência da criação, do poder da criação e do poder da atração daquilo que você quer fazer e você quer realizar. Então, assim, hoje a gente vê, assim, eu sempre, estou há 22 anos em Dáquila, e eu sempre fiz os exercícios, esse exercício de potencialização do poder do pensamento. A gente sabe que isso é fundamental, é a parte básica, né, do nosso treinamento em Dáquila hoje, que é potencializar, né, as ondas, né, cerebrais altas, né, acima, quanto mais alta, melhor. Mas, quando você está sozinho, existe um certo nível de desenvolvimento pessoal, mas quando você está compatível com a sua frequência oposta, você vai notar outro patamar de desenvolvimento quase que infinito dessa potencialidade de criação que eu estou falando aqui, da onda, de você aproveitar esse poder do pensamento para criar.
e atrair aquilo que você quer. Então, eu vou falar que, assim, nessas áreas que a gente determina, acontece com mais rapidez, com mais fluidez, com mais potencialidade, a atração em todos os níveis da sua vida, naquelas 3 pontos das linhas da vida, né? A saúde, a prosperidade e essa questão da parte emocional, da potencialização, porque essa parte emocional, ela é um ponto muito importante onde estão bloqueadas muitas coisas ali. E quando a gente consegue tirar essas camadas... A energia flui sem bloqueios. Exatamente. Que aí dá um tamanho mais fácil de conseguir tudo que se planeja, né? Muito. Então, assim, quando a gente fala de alma gêmea, esse não é um assunto romântico apenas. Esse é um assunto dimensional da mais alta importância para todos, porque isso está ligado ao desenvolvimento vibracional 360 graus, está ligado a todas as esferas da vida, está ligado a conseguir realizar a nossa missão, está ligado a conseguir desenvolver a nossa vibração plenamente, porque quando a gente tem as duas polaridades entrelaçadas, né, esse fluxo vibracional, ele é muito mais intenso, ele é potencializado, e aí você pensa, se nós conseguimos juntos desbloquear, né, toda a parte emocional, a parte da saúde, a parte financeira, juntos com essa nossa energia em espiral, entrelaçada, com o mesmo nível de consciência, a gente consegue zerar o jogo. E assim, pessoal, não pensem que é uma coisa assim, isso só acontece ali para os 2 casais. Olha, um casal, quando ele entra nessa frequência das almas gêmeas, dessa frequência da polaridade oposta, gente, não é só o casal que recebe essa frequência, digamos assim. Aí a gente entende por que o GO não quer que um casal, somente, chegando nessa potencialidade máxima, ele é capaz de gerar uma onda e quebrar a matrix, ou seja, ele é capaz de mudar o mundo. Resetar o sistema por causa do entrelaçamento quântico. Exatamente. Vamos mudar, trocar as palavras para, em vez de G mais O, para sistema, que fica mais fácil da gente falar, com menos problemas que possam vir para a nossa live, né? Exatamente. Espero que a live eles não derrubem, mas vamos falar, assim, de uma forma mais, né, assim, básica, mas o que a gente está dizendo é que essa questão, ela é uma pedra, é o calcanhar de Aquiles do sistema, é onde o sistema pode ser resetado, como a Priscila falou, onde o sistema pode ser reinicializado em termos gerais. Em termos gerais, que eu digo assim, colocando as pessoas, né, que nós todos somos pontos de energia, nós somos filetes de luz em camadas e camadas, né, do que nós chamamos de persona, e esta potencialidade, que nós vamos dar outro nome, né, além de filete de luz, nós vamos dizer de centelha divina, ela é a máxima potência de um ser humano aqui nesse ponto, nesse sistema. Então, nós estamos dizendo o seguinte, você veio para ser o que você tem que ser. E quando isso vai acontecendo, nós estamos falando de um padrão original que vai ressoar para todos, porque todos estão ligados, nós todos estamos ligados a todos. Por mais afinidade ou menos afinidade, nós estamos falando disso aqui, que essa potência de alma gêmea, ela não é uma persona, uma pessoa. Nós estamos falando de pessoas, estamos falando de... frequência e vibração. Exatamente, frequência e vibração. Tem uma pergunta aqui que a Ana Maria Yoga fez. Por que essa frequência é publicada para o universo e contribui de forma criadora, construtiva? Perfeito. Eu acho que foi uma afirmação. Acho que foi um comentário, é uma afirmação. E é isso. Contribui de forma criadora e construtiva, exatamente, Ana. E é por isso que realmente faz parte, é um passo necessário
na nossa trajetória como dimensional, encontrar esse parceiro, essa parceira de caminhada que vai acelerar a sua evolução, que vai acelerar esse desenvolvimento vibracional, consciencial, porque é isso expande, né, a nossa consciência, porque é isso que as relações fazem, né? Elas são um campo de aprendizado, quando nós não deixamos elas se transformar num campo de guerra. É difícil. E aí está ligado também. Peraí, estou falando aqui, estou conseguindo falar? Vocês estão me ouvindo? Tá. Tá ligado muito à questão da produção do grau, né? Porque são pouquíssimos casais que vão conseguir chegar nesse grau, e assim, menos ainda a questão desse grau universal, que é o transbordamento desse amor que vai chegar em todo mundo, mesmo que as pessoas não percebam, e isso vai transformar. Esse é o medo do sistema, né? De que os casais... Porque a partir do momento que um casal consiga, essa frequência vai se expandindo para outros casais. E aí vai dando força, e é como uma energia em espiral que vai crescendo, crescendo, e a única força que é capaz de transformar o mundo é o amor, no meu ver, né? Exatamente. E é isso, né? Até a nossa própria noção de amor, ela ainda está em construção, né? A gente tem tanto que aprender nesse trajeto, né? Porque até o que a gente pensa sobre o amor ainda está muito deformado, limitado, obstruído, com outros conceitos ali embutidos. Então, o amor sequer é um sentimento. Para mim, o amor é um estado de conexão. É esse senso de unidade. Quanto mais eu me sinto eu estou vibrando na frequência do amor, esse elo que une todas as coisas, promove essa unidade perfeita, né? Que é, inclusive, o que me faz ter empatia com as necessidades e fraquezas da outra pessoa e ela comigo, porque se eu não me identifico com aquelas fraquezas, com aquelas necessidades, isso não vai fazer sentido para mim, isso não me mobiliza. E o que me mobiliza é me ver no outro. Não é um sentimento, não é uma emoção. Não, é reconhecimento, é me ver no outro. E isso vem do amor, desse senso de unidade, dessa noção de estar ligado uns com os outros, que me faz entender as motivações, que me faz entender. Então, assim, a gente tem, a gente tá recomeçando, né, assim, a recuperar todo esse conhecimento, essa noção do que é o amor, do que é estar unido com alguém, da importância que isso tem. A gente precisa fazer uma grande reciclagem, né? Assim, literalmente pegar tudo que a gente aprendeu e fazer uma revisão, assim, sistemática, item por item, e isso leva tempo, isso demanda muito esforço. E isso também é o oposto, né, do que a modernidade estimula na gente, né? Ah, se não tá bom, a gente descarta. Se tem uma dificuldade, a gente passa para o próximo. Se todas as relações, tudo hoje é relação tóxica, sim, mas se todo mundo tem relação tóxica, gente, só tem uma conclusão: todos nós somos tóxicos, né? Isso é algo para a gente pensar. Eu posso ser tóxica em muitos momentos, eu preciso reconhecer, perceber isso em mim, olhar para isso, saber de onde isso vem, tratar isso e estar com alguém que esteja a par também do seu potencial tóxico, que todos nós temos, dependendo do dia que a gente está. Olha, nós somos mulheres, a gente sabe como é isso. Mas eu preciso estar a par de mim, né? E entender a importância desse trabalho artesanal, de construir, de lapidar uma relação todos os dias, porque é isso, né? Não existe esse ideal, essa fantasia de uma relação de alma gêmea, que chega com tudo pronto, com a casa arrumada, que nunca bagunça.
com tudo no lugar, que nunca desorganiza, com tudo alinhadinho, que nunca sai faísca. Não é para essa dimensão. Eu acho que a gente vai viver isso, mas acho que é em outros estágios de vida, assim. Mesmo porque a gente está muito acostumado às relações, né? Que o amor é uma posse. Confundem essa questão. Eu amo, eu possuo, eu sou dono, e não é por aí, né? Que o amor de verdade, ele liberta, ele gera essa libertação, ele cria essa possibilidade do crescimento contínuo, tudo junto e misturado, com todas as emoções, porque tudo faz parte do amor, né? Não é uma coisa limpinha, bonitinha, não. A gente está construindo detalhes por detalhes, passo a passo, encontrando afinidades, aparando as arestas, e tudo isso tem que ser com muito carinho, tem que ser com muita atenção, com cuidado, né? Porque se a gente não cuida, as coisas degringolam. Então, esse olhar e vigiar é constante também numa relação, na nossa postura diante da vida, diante de tudo. Pelo menos é dessa forma que eu entendo, né? Exatamente. Então, pessoal, a gente trouxe assim alguns pontos muito interessantes. Não vamos chamar de positivos nem negativos, mas realistas, né? E para dizer que todo esse trabalho que a gente faz conosco, né? Isso sem contar na questão da relação, do relacionamento de duas pessoas, de um casal. Nós estamos falando desse polimento interno, desse trabalho que a gente vai fazer, que se torna importante no nosso sentido geral da evolução, quando nós encontramos uma pessoa compatível, energeticamente, compatível, vibratorialmente, incompatível também no nível de consciência, a gente vai fazer essa lapidação acontecer mais rápido, porque é uma potencialização pessoal sua que você vai receber. E para o homem e para a mulher, eles são um pouco diferentes assim em termos de ajustamento, que eu chamaria assim, os dois. A mulher, ela expande, ela é mais uma expansora, e o homem, ele é um estabilizador, ele funciona como estabilizador. Nessa questão dos dois estarem juntos, a potencialização para ambos, elas vão ter um ponto em comum, justamente quando se ajusta a expansão, né? Porque se a mulher ela está sozinha e ela expande a um ponto sem estabilidade, que é a natureza da mulher, a natureza feminina, e graças aos universos que é assim, né? Porque essa função ela é primordial para a evolução. A natureza masculina, ela vai colocar essa estabilidade para essa expansão acontecer de forma, vamos dizer assim, mais equilibrada, mais compatível de gerar uma onda perfeita, vamos dizer assim, que nós vamos chamar por vários nomes, né? Seja o entrelaçamento, seja uma onda criadora, ou seja, uma onda moduladora, para ser disponibilizada para o universo. E nós fazemos parte, né, de vários universos, e um deles é cada um é um universo. Mas nós estamos falando dessa questão de cada um ser o que é, o masculino, feminino, porque exatamente nesse ponto, quando a gente fala da sabotagem do sistema, né, nós estamos falando que ele mexe nessas frequências, que são frequências absolutamente estáveis na programação dos universos. Então, nós temos essa questão que ela é fundamental, e ela deve ser dita com uma certa propriedade para não magoar ninguém, nem os conceitos religiosos ou estabelecidos como verdadeiros, mas o que nós estamos dizendo aqui são coisas muito simples de ser ajustadas e percebidas. Que é justamente nessa simplicidade de ambos, né, do masculino com o feminino, que há essa expansão maravilhosa dessa frequência energética que vai criar infinitamente as coisas. E é isso que é Deus. Deus é um casal, né?
Nossa, você Agora nós temos umas perguntas aqui, ó, que eu vou fazer para vocês. Que a Ana Maria colocou a pergunta. E como fica o relacionamento com as pessoas, o trabalho, os relacionamentos em geral, partindo do desenvolvimento dessa frequência? Eu li essa pergunta e eu entendi que pode ser uma pergunta sobre a qualidade dessas relações. Foi o que mais fez sentido para mim. Olha, ficam muito melhores, assim, por duas razões. Primeiro, porque desenvolver essa frequência de alma gêmea significa desenvolver compatibilidade, né? E o que é desenvolver compatibilidade, gente? É desenvolver um arsenal, assim, de habilidades socioemocionais, né? Que a relação precisa para funcionar, além da parte vibracional e consciencial. Às vezes a gente está pensando em coisas muito dimensionais e que vem de ativações, intervenções energéticas, e às vezes são coisas até mais simples que vão trazer, que vão contribuir assim grandemente nesse nível de afinidade, como, por exemplo, ajustar a comunicação. É uma pauta sempre que está na nossa agenda do nosso relacionamento. Estimular a sensibilidade, sabe? Perceber, ouvir um ao outro e o ouvir para compreender e não para responder. Fazer esse exercício de interesse genuíno em conhecer a outra pessoa e compreender suas motivações, em compreender sua posição mesmo, assim, existencial, por que o Del é assim, né, qual foi a trajetória que trouxe ele até aqui, por que hoje ele se posiciona como se posiciona, vê o mundo dessa forma. Então, às vezes, a gente pode estar falando até de coisas mais simples, às vezes a gente está pensando que são coisas, assim, muito misteriosas, e todas as coisas estão trabalhando juntas, às vezes coisas práticas do dia a dia, elas podem fazer uma virada de chave, assim. Isso, quando você desenvolve essas ferramentas, elas são úteis, você vai usar elas em todos os relacionamentos. E eu digo isso, assim, relacionamento com os filhos, relacionamento com os familiares, relacionamentos com os amigos, no trabalho. E olha, inclusive o nosso magnetismo pessoal chega a um problema, né? Porque assim, a gente fica muito magnético. E isso é bom, mas... Esse é o poder da Kundalini ativa, né? Exatamente. Então, assim, os relacionamentos ficam melhores e se multiplicam. Se eu acho que resumidamente, né, a resposta seria essa. Oi, eu não ouvi seu Você tá mudo para Temos uma outra pergunta da Cristina Schmidt, que ela está perguntando aqui, ó. Existe uma lembrança cósmica desse amor? Ela está falando lembrança exatamente. cósmica. Ela está falando a lembrança cósmica desse amor. Qual o amor? O amor geral que a gente falou aqui. Eu acho que é um amor de alma gêmea, de polaridades opostas. O amor de alma gêmea, eu acho que ela está É muito interessante assim, a gente falar assim, em termos de frequência e vibração, porque a condição que eu vejo hoje é de você desenvolver todas as suas habilidades, inclusive das lembranças que você tem, certamente que tem, está dentro de nós, é a gente entender esses fundamentos da frequência e da vibração, porque eles são muito fortes e é onde está o registro, onde fica o registro. Então, quando eu digo assim, os seres evoluídos, ou seja, nós lá no futuro, vamos colocar, eu digo sempre isso, o futuro e o passado, eles são a mesma coisa, tá, pessoal? Assim, então, assim, quando a gente sai muito dessa caixinha que nos deram prontas sobre conceitos formados, então eu vou colocar uma aqui. Então, eu digo o seguinte, as lembranças nossas de vidas passadas podem não ser tão difíceis quanto a gente pensa e nem o que a gente pensa. Então, eu colocaria no seguinte termo, a frequência e a vibração, ela é o que nós temos de linguagem universal que funciona em todas as dimensões. Então, eu já estou falando o seguinte, que, para mim, lembrar de coisas específicas, de acontecimentos,
dentro de um sistema de crenças que a gente foi colocado, que prende a gente numa linha que não existe essa linha reta de tempo temporal que a gente imagina, tá? Eu acho que isso é o primeiro ponto a se quebrar, para você começar a se entender e entender quem você é, no presente e no passado e no futuro, que eu digo é o mesmo ponto, e o presente é só um ponto criado para o alinhamento de todas as linhas do tempo. Vamos dizer assim, não sei nem se eu falei muita coisa, porque se eu falar, eu vou ter que começar a explicar. E aí essa é uma outra live. Vai gerar uma outra live. A gente até já comentou sobre isso aqui, a pessoa gerou até uma certa repercussão positiva. Mas o que eu vou dizer, assim, para dar uma resposta bem básica, é o seguinte: você não precisa lembrar exatamente de acontecimentos, mas senti-los. Eu ia fazer um comentário sobre isso, porque olha só, se a gente parar para pensar quantas vidas a gente viveu, quantos estágios de vida a gente viveu antes de entrar no ciclo encarnatório também. Então, assim, eu posso acessar um fractal de memória de um determinado momento dos meus estágios de vida, de outras vidas, e quantos eu não acessei, sabe? Também. Então, assim, até a gente recuperar essa memória completa, eu não sei nem o quanto a gente consegue inferir a partir de uma memória, sabe? Mas eu entendo a pergunta dela. Mas, por exemplo, a gente vê indícios. Sabe um indício muito curioso que nós tivemos, eu e o Del, que deixou a gente muito surpreso, assim? Essa eu acho que você não sabe, Carlota. A gente descobriu que a gente é parente. Só que legal. Da mesma linhagem. Você acredita? Nós somos da mesma linhagem familiar. Com uma certa distância, a gente não conseguiu identificar o ponto entre a gente, mas as nossas famílias têm um sobrenome peculiar e oriundo de uma mesma cidade do interior, onde só tem uma família com esse nome peculiar. Olha que legal. E eu, falando nessa questão da memória cósmica, hoje eu acessei uma memória lá de Ratanabá, de um momento bastante difícil. Gente, foi difícil lidar com isso, viu? Porque era uma memória afetiva mesmo, de alguma coisa que aconteceu lá, que houve uma ruptura lá lá em Ratanabá. E de repente essa memória veio, foi bastante pesado, foi bastante difícil, e a gente precisa ter um equilíbrio e um discernimento para... Bom, veio é porque eu tenho que tirar. E limpar essa emoção toda que veio junto, né, desse momento difícil, pesado, ligado à alma gêmea, ligado a toda essa questão. Olha, foi difícil, mas eu cheguei no fim, porque eu falei, não pode passar de 9 minutos para não estourar meu campo. Que veio, assim, uma emoção muito violenta, muito forte. Tudo que aconteceu, assim, sabe? Caiu uma batelada. Eu estava almoçando quando veio isso, eu acabei o almoço, eu estava num restaurante, cheguei em casa, botei todo o almoço para fora, falei, isso não pode ficar. E tirei, fui devagarinho, limpando, trazendo para dentro de mim o discernimento daquilo, porque no começo eu não entendia nada o que eu estava sentindo, o que estava acontecendo, até eu conseguir compreender que era um acesso a uma memória cósmica que está abrindo, né? Porque a Kundalini está alta e, enfim, e a gente vai se conectando, e isso precisa ser limpo quando vem à tona, né? Precisa ser tirado da gente para que não se somatize no nosso corpo, né? Psicossomatize, trazendo uma interferência de doença, de qualquer outra coisa, que seja de bloqueio mesmo na questão emocional, na saúde, nas finanças, né? Então, tem que ser trabalhado. Foi difícil, mas cheguei no fim do dia vitoriosa. Veja o desafio que é acessar uma memória cósmica, né? Eu falo isso. Eu já tive essa mesma... Tem motivos, né, para a gente não estar com ela.
Exato, eu já tive essa mesma vivência que você com relação a algumas vidas passadas que vieram, e esse impacto mesmo, pessoal, assim, às vezes todos nós queremos ter acesso à memória cósmica imediatamente. Olha, sem nos prepararmos, não temos condições, eu vou falar até física, o corpo físico vai perecer se baixar tudo. Paulo, já pensou você lembrar de morte, você lembrar de como você morreu, você lembrar de pessoas que você perdeu, de dores que você viveu? A gente mal está dando conta de lidar com o que está acontecendo agora nessa vida. Também, nesse ponto também, mas o outro ponto é que, assim, o corpo físico que nós estamos habitando hoje, ele não é ele é como se fosse uma caixa, é como se a gente estivesse dentro de uma caixa com alguns furinhos. Esses furinhos vão sendo abertos à medida que a gente vai desenvolvendo as nossas capacidades extrasensoriais. Mas existe, na verdade, em nosso corpo, sensores que são redutores de informação. Então, nós temos todos os nossos sentidos, eles não são sentidos abertos, eles são sentidos fechados, eles são redutores. O nosso olho é um redutor de frequência luminosa, ele não é a gente não vê nada que tem, a gente não vê a realidade conforme ela é. O nosso ouvido é um redutor de frequência de som. A gente não ouve todos os sons e nem temos capacidade ainda. E outros sentidos mais. O que eu quero dizer, então, é que temos que preparar o corpo físico, preparar o nosso mental para a ativação da memória cósmica. Sim, isso é muito forte, viu, gente? Eu estou num preparo, assim, bastante. Eu já venho acessando várias memórias, várias coisas, inclusive vendo uma vez uma das vidas que eu morri arrastada, assim, sabe? E ao mesmo tempo que eu estava ali, que eu estava parada, minha mão levantou, eu olhei e falei, nossa, eu estou amarrada. E um cavalo foi me puxando, entendeu? Aí até então, eu estava correndo lá, e a hora que eu caí, eu saltei fora e vi, falei, puxa, eu acho que eu morri, olhando ali. Mas isso foi mais leve do que a memória de hoje. Eu acho que as memórias, elas vêm pingando na nossa mente, na nossa vida, de acordo com o que a gente vai se preparando em todos os níveis, né? Físico, emocional, consciencial, que eu acho que é o mais importante, porque é difícil a gente ter o discernimento nessa hora, assim, quando vem uma carga pesada, você tem que parar, respirar, entender o que está acontecendo, o que é, o que não é, porque você não consegue entender de imediato o que está vindo, né? Só depois que cai tudo, uma batelada na sua cabeça, que fica assim. A Ana Maria está falando aqui, ainda, vocês estão ouvindo, gente? Eu estou ativa, tá, né? Ela está falando, fiz essa pergunta porque nossa vida não se resume apenas na vida do casal. Acredito que mesmo que essa frequência se expanda em todos os sentidos, em nossa vida, é isso mesmo, ela vai para todos os lados, né? Ela pode ser desenvolvida com uma pessoa compatível, e ela não necessariamente ela é uma configuração fechada. Então, essa pergunta é sim. Né? A compatibilidade com a alma gêmea, ela pode acontecer com a pessoa de vidas passadas? Claro. E se sim, né, isso pode acelerar o processo de desenvolvimento. Ela falou que tem essa pergunta, né? Foi ela, está se referindo a essa pergunta, por isso que eu li, eu entendi. Não, é de outra pessoa. Tá. Desculpa aqui, então, porque eu estou acompanhando aqui a... Tá. Não, porque aí agora o Oswaldo pergunta, vocês já viveram juntos antes? Ou estão construindo isso a partir de agora? Outras vidas. A gente tem... Engraçado, assim, que a questão quando a gente se reconheceu, quando a gente se uniu, a gente teve alguns lapsos, assim, de lembranças não dessas vidas agora, assim, de vidas dessa natureza humana, mas de outra natureza, de uma natureza maior, onde a gente se viu se permitindo se dividir em duas frequências opostas, uma masculina e feminina, para vivenciar, e depois sabendo que a gente ia se encontrar.
mas é uma coisa muito forte isso que a gente tem, que acontece algumas coisas quando a gente está em público, né? Já aconteceram algumas coisas em público que chamou muito a nossa atenção em relação a pessoas que chegam do nada, né? Ah, sim. Nossa, essa história é muito curiosa. Conversam com a gente, né? Então, a gente tem, assim, a gente notou que isso é um fenômeno regular que acontece e que pode estar ligado a essa questão da nossa existência antes das existências ditas assim reencarnatórias. Deixa eu dar um exemplo para ver se fica mais concreto. Sabe, é muita coisa curiosa que acontece. Olha essa. Isso já aconteceu algumas vezes, mas teve uma vez que chamou muito a nossa atenção. Pessoas, geralmente casais, que a gente nunca viu na vida, que em lugares públicos aleatórios param, às vezes atravessam o ambiente inteiro, vem, cumprimenta a gente em silêncio, às vezes beija a nossa mão e sai. Uma vez a gente estava num restaurante, um casal de amigos, conversando, num shopping, um lugar que a gente não costumava ir, que não tinha pessoas conhecidas assim, e a gente estava tendo esse tipo de conversa assim com esse casal, e de repente um outro casal de pessoas que a gente nunca viu na vida, assim, de meia idade, de muita classe, assim, levantaram de uma mesa do mesmo restaurante, vieram, assim, interrompendo a conversa mesmo, em silêncio total, estenderam a mão, cumprimentaram a mim, o Del, beijaram as nossas mãos, nem olharam para o casal que estava com a gente, baixaram, assim, fizeram assim com a cabeça, em silêncio, e saíram. Olha que interessante. E a gente olhou assim, a gente ficou assim, tentando. E depois, na época que a gente se conheceu, a gente ia em algumas festas, algumas coisas assim, e isso acontecia assim também regularmente. E a gente pensou, não, sei lá, essas pessoas devem estar bêbadas, deve ser alguma coisa assim. Seriam seres de gêmeos? Não sei, boa pergunta. A gente ficou assim, Porque encucado nunca com foi isso, uma sabe? única vez. A gente contou esse fato, se repete continuamente, às vezes, quando de tempos em tempos, e principalmente se a gente estiver num ambiente muito cheio, de muitas pessoas. Do nada, as pessoas aparecem para nos cumprimentar de uma forma de reverência, reverenciando. Então, De um isso jeito meio solene, assim, sabe? Em silêncio, não fala uma palavra, cumprimenta. Mas esse dia foi muito chamativo, porque, assim, eles não se constrangeram de interromper uma conversa na mesa, ignorar as outras pessoas e saíram do restaurante na hora que isso aconteceu. Eles cumprimentavam a gente, saíram do restaurante e a gente ficou, assim, sem entender muito o que estava acontecendo. A gente só se olhou porque a gente falou, é aquela mesmo fenômeno que está acontecendo, mas sem saber, assim, interpretar. E aí, a gente, depois que a gente teve alguns flashes de algumas coisas também, que a gente se viu, a gente se, para essa pessoa que perguntou, né, sobre ter convivido em outras vidas, a gente tem uma forte impressão que sim. Nós dois ficamos com essa impressão por algumas vivências que nós tivemos, em que a gente se viu se despedindo, mas com a impressão de que seria por pouco tempo, que a gente ia se encontrar. Teve um motivo, mas não foi assim que aconteceu. E a gente não se encontrou por muito, muito mais tempo do que o previsto, assim, saiu do controle. E sei lá, é como se depois a nossa impressão, tudo impressão nossa, né? Porque a gente não tem muito onde conferir essas coisas. Mas a gente ficou com a impressão de que essas pessoas, esses eventos têm a ver, talvez, com pessoas, frequências que lembram da gente, como casal. Tem uma pergunta aqui. Vocês não perguntaram nada para esses. Não deu tempo de pensar, assim, sabe? Quando você fica. O fenômeno está acontecendo. Na hora que está acontecendo, você fica meio paralisado, assim, você espera para ver. Eu esperei, tipo, será que vai falar alguma coisa? A gente ficou assim esperando para ver o que ia acontecer. E simplesmente só olharam bem nos nossos olhos, assim, beijou a minha mão e a dele fez assim com a cabeça e saíram. E aí a gente ficou se olhando, tipo, e na hora, assim, a gente não conseguiu pensar em nada para falar.
Em nenhuma das vezes, na verdade. Das outras vezes que acontece, porque geralmente é uma coisa meio rápida também. Você não consegue se preparar. Então, com esses mistérios, né? Essas coisas. Na hora a gente fica, A gente fica assim, tá acontecendo, é isso mesmo, e depois fala, exatamente, fala, nossa, eu tinha que ter tirado uma foto, eu tinha que ter seguido, eu tinha que ter... Nem você não faz nada, você fica só... Existe o fenômeno e deixa acontecer. Salete fez um comentário, você pode pôr aí, Eli? Ela escreveu assim: na verdade, não estamos preparados para acessar a nossa memória cósmica. A gente tem que se preparar bastante, porque é muita coisa que vem junto, né? Então, muita. Tem que ter um preparo, sim, um treinamento. Não é à toa que todo treinamento ele exige, sim, etapas, né, a serem feitas e concluídas. Às vezes a gente não entende essas etapas e também a gente quer tudo, né? Mas quem não quer, né? Mas a gente vai chegar em tudo, né? Mas precisa passar pelas etapas. E as etapas, elas, né? Tem um comentário engraçado aqui. Da próxima vez, digam assim: nós, seus reis, ordenam que nos falem alguma coisa? De onde vocês são? Aí a gente pode. Aí que fica, será que. Ficam muitas perguntas no ar, né? Eu nem me senti rei, na verdade, nem me senti. Na verdade, eu me senti ali sem entendimento naquele momento, né? Sobre o que estava acontecendo. Então a gente não tem ideia, a gente fica meio absorto ali. Tem que criar um plano de contingência mesmo. Eu acho que se acontecer de novo e novamente eu não fizer nada, eu não vou me perdoar. Del, me desculpa aí a intromissão, mas você tem cara de Potifar, viu? Mas ó, você tinha que dizer Tem mais que uma outra pergunta da Ana Maria. Ela está perguntando: como vocês se conheceram? Sentiram algo especial ou diferente que chamou a atenção? Conta aí. Talvez a gente não contou bem especificamente, né? Só contamos mais ou menos por alto. Então, eu vou falar assim, eu vou falar da minha parte, a Priscila complementa com a dela, né? No momento da minha vida em que eu atraí a Priscila, eu tinha uma plena consciência de que era um momento chegado, de que alguém estava vindo na minha direção, só que eu precisava identificar como que era essa pessoa. E eu tinha, bom, primeiro, ela falou até aqui da questão dos cabelos cacheados, então eu vou falar por que eu centrei a minha atenção em cabelos cacheados. Essa história é muito legal. Porque é uma questão que eu tive um contato físico, né, na época, no meu apartamento, no meu quarto, quando eu estava solteiro, com uma ser, né, física, que se apresentou fisicamente, ela era totalmente luz neon, ela era neon, bem prata, claro, absolutamente claro, da cabeça aos pés, ela era monocromática, e ela era cacheada. E ela, apesar dela ser humanoide, ter os aspectos humanos bem claros, eu não fixei o olhar, essas coisas mais. E ela me ativou a minha Kundalini, o ponto do meu chakra básico. Ela jogou uma energia com as mãos, foi uma energia bastante forte, que me estabilizou por completo, e ela ela saiu pelo portal que se abriu na minha frente, saí, isso eu estou falando, eu estava acordado, né, eu passei essa informação para quem, né, para o nosso orientador Mó, e ele me retornou dizendo, foi uma ser de nona dimensão com a frequência de Medusa, matricial de Medusa, e eu falei assim, caramba, eu passei muitos anos mastigando, tentando, revendo sempre na minha mente esses acontecimentos, quem era aquela ser e por que ela veio, até cair essa ficha dentro de mim. Quando caiu essa ficha, eu falei, esta pessoa que veio, esta ser, é uma pessoa dessa atualidade aqui, que está nesse mundo, e eu preciso encontrá-la. E aí, como eu sabia que tinha essa característica da Medusa, que ela se apresentou com essa frequência, porque os cabelos dela, de luz, embora de luz, eles desafiavam a lei da gravidade e pareciam realmente serpentes que eles flutuavam, eram luzes na cabeça dela, flutuando. Isso aí foi um dos pontos que eu observei bem.
E aí eu falei, então eu preciso atrair uma pessoa da frequência da Medusa. E nessa época eu tive também uma certeza de que eu estava numa frequência muito positiva e muito forte de atração. Por quê? Porque eu estava atraindo muita gente nessa área amorosa. Só que eu caí na real. Não eram exatamente, não eram as pessoas que eu queria, que eu tinha. Então, foi um dos pontos que eu coloquei. Eu falei, eu preciso atrair alguém compatível, mas como que eu quero essa pessoa? Aí eu coloquei para o universo os pontos. E uma delas era, bom, essa pessoa terá os cabelos cacheados, essa pessoa terá uma característica que eu percebi que ela era uma pessoa mais jovem do que eu. Eu não tinha essa questão de idade por uma questão pessoal, mas eu senti isso por uma frequência que eu gerei. Quando eu deixei a barba crescer, eu percebi que era uma frequência que ia atrair essa pessoa e que essa pessoa era mais jovem. Eu já tinha essa ideia porque eu era muito elogiado por pessoas mais jovens, por mulheres mais jovens, que eram amigas ou pessoas mais chegadas a mim, que tinham nessa liberdade de falar, elas falavam, Del, você ficou muito bem com a barba, você ficou mais atrativo, você ficou mais compatível, ficou mais apresentável. E as pessoas que tinham uma idade mais madura, né, elas diziam assim, nossa, você não ficou bem, tira essa barba e tal. Eu comecei a perceber, eu falei, eu acho que essa barba gera uma frequência para atrair pessoas mais jovens que eu, uma idade, mas que é essa pessoa que está vindo na minha direção, eu vou deixar a barba porque ela deve gerar uma frequência atrativa para ela. E, ao mesmo tempo, eu olhei nos cabelos cacheados e fiz num site de relacionamento, eu totalmente descrente, mas eu fiz um movimento que eu tinha que fazer esse movimento, falei, vou criar um perfil, e esse perfil eu vou só fazer o like em mulheres de cabelo cacheado. E foi o que eu fiz. E aí foi aonde eu encontrei. E foi de primeira, assim, foi rápido, foi... Olha a frequência da Medusa ali que o Eli colocou. Exatamente, a frequência da Medusa. Exatamente. E ela estava fazendo essa transição na época. Então, eu vou deixá-la falar da experiência no ponto de vista dela, no meu foi esse. E quando eu vi a foto, eu olhei e falei, caramba, ela mexe comigo. Eu já tinha um contato com uma outra pessoa nesse mesmo site que tinha também os cabelos cacheados, mas eu não sentia a mesma força e energia como eu senti nela. E quando a gente encontrou e conversou na primeira vez, aí sim foi total. Assim, eu falei, pronto, é ela mesmo. Uma semana depois, eu já tinha pedido ela em namoro e já tinha apresentado para minha família. Não, ele não me pediu em namoro, tá, gente? Ele me avisou. Eu avisei que nós estávamos namorando. Isso. Foi bem isso. Ele nunca me pediu namoro. Foi isso. Agora conta o seu lado, Pri. Pois é, a gente se conheceu então na internet. A gente depois percebeu que tínhamos muitas pessoas. Tá vendo? Para os descrentes da internet, entendeu? Que a gente tem que usar os recursos que nós temos. Tem que usar, tem sim, porque é isso, né? A gente está lidando com uma realidade quântica, né? Você tem que brincar com as possibilidades, a gente nunca sabe, né? E sabe o que eu achei interessante? Foi que eu tinha esse site de relacionamentos, foi no Facebook Namoro, um aplicativo interno do Facebook, que eu não tinha perfil lá dentro, e foi num dia de engarrafamento, eu morava na Ceilândia, estava indo para o plano piloto em horário de pico, isso aqui em Brasília, quem mora aqui ou é da região sabe que é o trajeto provavelmente mais longo que você pode percorrer no horário de engarrafamento, é da Ceilândia ao plano piloto, que era o que eu estava percorrendo. E me veio assim, na hora que eu abri meu Facebook, apareceu a sugestão para entrar nesse aplicativo que o Facebook já entregava pronto com as informações que eu tinha na minha conta. Então eu falei, tá bom, eu estou aqui no engarrafamento, né? Quero alguma coisa para me distrair. E ele foi o primeiro perfil que apareceu para mim. E tinha uma questão, assim, o meu primeiro relacionamento, o meu primeiro marido, também era 20 anos mais velho que eu. Então, eu sempre entendi que a gente se conecta com as pessoas por questões subjetivas, né? Assim,
não é por causa de uma idade, estar dentro de uma faixa etária específica ou outra, não, eu sempre estive aberta para o amor. Mas eu pensei, será que isso interferiu, né, no desfecho da relação? Será que com alguém da minha idade teria sido mais... Enfim, né, fiquei ali refletindo, falei, eu acho que eu vou restringir, não vou mais querer conhecer pessoas com diferença de idade, não. Só que na hora a configuração padrão do aplicativo não tinha restrição, né, de idade. Então, na hora que o aplicativo, que o perfil apareceu, que a configuração dele era o primeiro perfil, eu falei, tá, vou curtir só esse aqui, porque ele é bonito. Gostei dessa barba, gostei da descrição, só curtindo, aí eu vou, já era. Então, assim, eu não fiquei nem 1 hora nesse aplicativo, porque na hora que eu curti ele já tinha me curtido, aí a gente já trocou contatos, aí o trânsito fluiu, aí a gente foi conversando pelo WhatsApp ao longo do dia, no dia seguinte a gente saiu, a gente se encontrou, e a primeira coisa que ele falou para mim quando a gente se encontrou foi, olha só, eu preciso te falar uma coisa muito importante a meu respeito, já para, né, tira tema, já para fazer o filtro e saber se vale o meu tempo ou não, tipo assim, né? Ele falou assim, olha, então, eu preciso falar para você que eu interajo com seres de outras dimensões e essa é a minha vida. E eu olhei e falei, nossa, que interessante, isso faz muito sentido para mim. Eu acho que foi ali. Ele falou, essa é a mulher. Agora não corre mais. Aí, nossa, e foi assim, a gente conversou que o restaurante estava fechando e a gente não saía. Foi o melhor abraço, foi o melhor beijo. E aí ele me falou assim depois, isso foi no dia 2 de novembro. Dia 10 de novembro, é o aniversário dele, ou seja, 8 dias depois que a gente se viu a primeira vez. E aí ele falou assim, olha, deixa eu te falar, vai ter uma festa aqui em casa domingo que vem, é meu aniversário, minha família vai estar aqui, eu quero que você venha, mas assim, eu não vou te apresentar como amiga, eu vou te apresentar como namorada, tá? Aí eu falei, tá bom, tô fazendo nada também. Sabe nada, inocente. Aí eu falei, o Diogo falou assim, logo de cara você já fala uma dessa que você conversa com o ET. Se eu falo que eu converso com o ET, sai tudo correndo. Mas o interessante é que eu tinha tido umas experiências, esse aqui é o ponto, né? Isso não é o recomendado, mas a vida é cheia de coisas maravilhosas e imprevisíveis. Porque isso que ele falou conectou com coisas da minha história que fizeram sentido de cara. E se tem uma coisa que eu procurava e não sabia dar nome até conhecer o Del, é inteligência existencial. O que me atrai numa pessoa, num homem, o que eu procuro, sabe que as pessoas pensam, o que você gosta, o que te atrai num homem? Aí a pessoa fala assim, eu gosto de barba. Claro, eu gosto de barba, mas eu não caso com uma barba, eu não uno o caminho com uma barba. Então, o que você gosta, o que faz realmente você se unir a alguém, você sentir que encontrou alguém? E eu não sabia dar nome para o meu critério, e hoje eu sei por causa do Del, eu me apaixono por sabedoria existencial, que eu encontrei assim de monte no Del, e na hora que a gente conversou a primeira vez, eu falei, perigoso isso aqui. Acho que já era, hein? Já ficou aí de cara, estacionou, grudou. E a gente está junto desde o primeiro dia que a gente se conheceu, e em pouco tempo a gente já fomos morar juntos, unimos nossas filhas, nossa família cresceu, e realmente a vida se ampliou imensamente, e assim, de um jeito muito gratificante. E a Priscila, assim, para complementar, ela passou a ter as próprias experiências dela também. Ela teve muitas e fantásticas experiências que, vamos dizer assim, que eu acredito, né, o universo, vamos dizer, ela mesma, ou, né, os seres, vamos chamar os nossos eus do futuro, programam para nós, né? Então, ela teve todo, se for pegar, assim, esses acontecimentos que ela relatou bem rápido aqui, sobre o que fez sentido para ela, a partir daquele momento que eu disse essa palavra-chave, né,
interage com seres de outra dimensão, ela imediatamente ela conectou com coisas que ela já tinha vivido e ela passou, a partir daquele momento, a ter as vivências dela também. Ainda mais. Mais ainda, ou seja, eu não precisei falar nada ou convencimento ou nada desse tipo. Ela, por si mesma, vivenciou e teve a real, vamos dizer assim, prova nela mesma, né? Que é algo fantástico, que é a vivência. Nada substitui, A vivência. nada é mais poderoso do que esse, que é o poder de vivenciar e de ter suas próprias conclusões a respeito, né, de si mesmo. É verdade. Gente, nós estamos num bate-papo que nós acho que estamos quase 2 horas de live, se não me engano, mais de 1h30. Ah lá, o L. Jones está falando que você ativou a mulher por completo, Del. Olha, Jones, eu já acho assim, porque dizem que não é o homem que ativa a mulher, né? Que é a mulher que ativa o homem. Então, eu acho que ela era aquele ser do futuro que veio e me ativou para eu ativar ela depois. Ela foi esperta. É mais ou menos por aí que a coisa funciona. Aí estão me ativados agora. É isso aí. A gente está passando toda essa experiência do amor, essa fala do amor e de tudo, para que a gente entenda que não é difícil, não é impossível, mas nada vem pronto, mastigadinho. A gente tem que trabalhar, estudar, se equilibrar, crescer junto, aumentar o nível consciencial, porque senão vai subindo, subindo, subindo e arrebenta, não consegue. O Oswaldo está falando uma coisa. Espera aí que eu tenho que falar. O Oswaldo falou: você me contou exatamente essa história em Avalon, Del, e eu achei muito, muito, muito interessante. O Mick Jagger, né? Sim, eu conversei com várias pessoas mais próximas, né? Ele é uma dessas pessoas, a gente troca muita informação, né? Desde as antigas, e o Mick Jagger, né, o Oswaldo, nosso eterno Mick Jagger, ele é uma pessoa fantástica, um excelente ouvinte e também uma pessoa que tem muitas experiências fantásticas também. Então, a gente sempre troca essas figuras. Então, acho que eu acabei já contando para algumas pessoas por aí, né, essa experiência. E é isso. Agora eu estou contando aqui diante do fato consumado, ou seja, da própria pessoa aqui, da testemunha ocular, né, dos fatos. Ocular e vivencial, né? Exatamente. Gente, então, Del e Priscila, vamos às considerações finais, né? Que já são quase 11 horas da noite, acho que é aí, não, gente? Tá certo ou não? É, por aí. Então, eu quero agradecer, vamos lá. Olha, essa última pergunta da Vivian, live. ela fez uma pergunta capciosa, inteligentíssima, viu, Vivian? E olha, Carlota, se eu fosse você, eu puxaria outra live com esse assunto, porque nós temos... Nós temos experiências a compartilhar, mas não daria mais tempo de compartilhar. Não, mas a gente marca A Natureza do Amor e as Almas Gêmeas, parte 2. Genial sua pergunta, Vivian. Tá ligado, mas ok. As considerações finais. Né? Essa coisa do eu do futuro é muito doida, né? Eu também já tive muitas experiências com esse eu sou eu aí. Olha lá, o Donizete está perguntando: muito boa a frequência do amor, vai muito além do físico e contagia a todos ao seu redor. Isso mesmo, né? Gente, tá muita gente falando, tá bombando o nosso chat aqui. Eu vou pedir para todos lembrarem-se de falar embaixo na descrição da live, porque o chat, quando a live termina, ele apaga, né? E o YouTube leva em consideração os comentários abaixo da live. Então, quem quiser fazer pergunta, pode deixar pergunta lá que a gente vai respondendo. Se tiver pergunta a mais aqui, eles ainda vão responder. Olha lá, o Laudisson, acho que é isso. Sempre encontrei a conexão entre Priscila e Del.
algo inegavelmente fantástico, viu? Um abraço, Laura, nossa amiga. Obrigada pela sua presença, viu? Uma pessoa querida, lá de São Paulo. É isso aí. Então, pessoal, o que eu tenho, né, para finalizar e dizer, né, pegar um pouco do que a Carlota falou, que é muito interessante, de dizer, né, existe sim, assim, não é uma coisa de um bicho de 7 cabeças, uma dificuldade, o que aconteceu, o que pode acontecer com qualquer um de nós na questão do poder de atração e da criação e da potencialização com relação à alma gêmea ou a pessoa compatível. É um trabalho realmente que exige sim um trabalho. Ele não vem pronto, nunca vem pronto e nunca virá. Não é algo mágico e nem está muito dentro desse contexto do que se coloca nas músicas, nas poesias, nos livros sobre as almas gêmeas, né? Essa questão mais romântica, romantizada, né? Porque quando isso é colocado, já se coloca como uma parte boa e positiva e se esconde esse trabalho de formiguinha que tem que ser feito na parte individual, que nós chamamos, né, plenamente de eu sou. Essa parte, primeiro, de você ser você, de você se encontrar, né, na sua semente interna, no autoconhecimento que vai gerar esse movimento de dentro para fora, porque é a partir daí, sim, quando nós nos encontramos conosco, é que a gente está pronto para receber esse presente do universo e de a gente expandindo cada vez mais. E tudo no universo, na evolução, se dá em espiral. Eu sempre falo isso. São pontos onde a gente passa no giro. Nesse giro, a onda da criação, ela é uma onda em espiral. A onda moduladora, ela funciona assim, pessoal, como a Kundalini. É o mesmo movimento da Kundalini. E a Kundalini, ela é um movimento que gira, subindo sempre, é claro, mas passando pelos mesmos pontos. Ou seja, quando você vai, a vida é passar pelos mesmos pontos, resolvendo problemas, e você vendo esses problemas de outro patamar mais alto, mais superior, porque você vai entendendo melhor as coisas e isso se chama evolução. Isso dá muito sentido para mim do que é evolução. E quando isso acontece, a gente diz assim, olha, né, finalmente se conectar internamente com essa onda de evolução, entender esse processo, não é fácil, mas quando a gente passa a entender, a gente fica compatível com essa frequência que é nossa, desse poder que é nosso, e no universo também que somos nós. É isso. Exatamente. E aqui, ó, a gente viu uma palavra-chave, que nós abrimos uma frequência, certo, Del? Então, aqui, a palavra-chave da nossa live hoje é ativação da alma gêmea. Bora todo mundo escrever aí ativação da alma gêmea para entrar nessa frequência que nós geramos aqui com esse casal maravilhoso que está aqui com a gente, né? E a nossa frequência, a nossa energia está gerando, então entrem nessa onda. Quero ver todo mundo escrevendo aí ativação da alma gêmea. Pri, sua vez, querida. É isso, querida, muitíssimo obrigada pela oportunidade de participar aqui desse bate-papo. Como eu disse, já tinha 6 anos que eu tinha sumido, assim, né, de qualquer aparição, desde que eu resetei a minha vida, estou reativando, né, esse aspecto de compartilhar mais da trajetória, e está sendo um prazer fazer isso aqui no seu canal, com esse tema, assim, que a gente tem um carinho especial, né, eu, libriana, venusiana, então, a vida com companhia, ela é mais legal, né, ela é mais agradável, é muito bom ter com quem partilhar os bons momentos e ter apoio nos momentos difíceis. A trajetória ela é muito desafiadora e nós realmente não fomos feitos para estarmos sozinhos, né? E realmente é um desafio que não é banal, né? Que não é fácil, mas com o conhecimento que nós temos e a determinação de nos tornarmos um presente para alguém, eu tenho certeza que cada um vai encontrar um amor cheio de sentido, cheio de significado para a sua vida, sabe? Eu acho que nós merecemos isso e é só o início
da jornada de cada um de nós, e aí a gente exala para o mundo toda a prosperidade que isso significa em todas as áreas. Agradecer as pessoas que estão participando com a gente, os amigos que tiraram um tempinho para nos acompanhar aqui. A gente espera que tenha sido tão proveitoso e agradável para vocês como está sendo para a gente. Foi muito legal. E tem uns comentários aqui, porque olha lá, tem o L. Jones está falando que vai reativar o Tinder dimensional ainda hoje. E aí a gente fez aquela lua da ceifa, plantar as sementinhas. Ele falou, podia plantar hoje, que estava pronto para plantar a sementinha. E tem um comentário bem bonito, Eli, se você conseguir achar que passou aí, que é até comprido, mas é um comentário bonito. Coloca aí para a gente, ó. Que maravilhoso. Muito boa essa frequência do amor expande, né? E agora, a vontade de saber mais. Vocês são seres fantásticos de amor e luz. Muito consciente esse movimento de conexão. Gratidão. Entendeu? A Maria da Luz. Olha lá, o Oswaldo está na ativação da alma gêmea, ativação da alma gêmea. A Rita, está todo mundo escrevendo isso daí. E está muito legal. Gente, meus queridos, quero agradecer a presença de todos, e tem muita gente agradecendo, né? Obrigado por vocês compartilharem essa experiência muito legal. E a gente vai deixar o Eu Sou Eu para uma live mais adiante um pouquinho, né? Eu estou assim, encontrei a minha, estamos conversando, estamos adequando ao momento, mas isso é muito legal também. Diferente a história, mas é muito legal. Gente, beijo no coração de todos, lembrando sempre do Capila Quantum, que faz parte dos produtos para poder fazer renascer o cabelo, já que a gente tem que falar da energia taquiônica, né? E que andou uma onda de tirar tudo, esse aqui pode voltar, né? A Rita está falando, maravilhosa live, parabéns para vocês três, né? Temos o Kaji, que é o que deixa a pele mais jovem, que rejuvenesce e que traz aí. Queridos, sem falar do Quilari, né? Que hoje eu não tenho aqui. Da produção. A Vivian também está falando, excelente live, parabéns a todos os envolvidos. Essa verdade, a frequência do Santo Graal. É isso aí, né? Que nós estamos todos trabalhando nisso. Beijo, Luana, minha amiga que entrou agora. Tem bastante gente. Gente, beijo para todos. Vocês também. Obrigada por participar, obrigada por dividir esse amor grande que tem entre vocês, que contaminou, todo mundo contagiou. Hoje só se fala de amor aí. É isso aí. É nessa frequência que a gente tem que estar. Beijo grande no coração de todos. Beijo. Tchau. Digitem, ó, abaixo. Lembra da descrição da live aí, tá, gente? Beijão. Tchau. O representante BDM digital. O Bancal. Lubica, óleo hidratante corporal. Kaji, sérum rejuvenescedor. Você, sempre bem.